Como alguns de vocês já sabem, eu tornei público um artigo refutando a ética da propriedade privada anarcocapitalista. Eu vou fazer um vídeo tirando ou colocando as dúvidas básicas sobre o artigo que ocorreram, que eu recebi até agora. O nome do artigo é Crítica à Ética da Propriedade Privada. Vou explicar então alguns conceitos básicos de forma bem resumida. Depois eu gravo um vídeo mais completo sobre o artigo. Lembrando que o link para o download do artigo vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. O artigo inicia com as propostas do Hoppe de que o axioma da ação, né, que é aquele que diz que todo ser humano age, ele leva à praxeologia, que vai lá fundamentar toda a estrutura da economia da escola austríaca, principalmente dos seguidores do Mises. Praxeologia é aquela que o ser humano busca sempre sair de um estado que ele está para um estado melhor. Então, o axioma da ação que diz que o ser humano age, vai dar lugar à praxeologia. E aí ele entra na argumentação. O que é a argumentação? É quando você tem é, mais de uma pessoa, até mesmo alguns consideram que a argumentação pode ser feita com uma só pessoa, mas no geral as pessoas acreditam que a argumentação ela é feita por mais de uma pessoa, buscando a solução de conflitos. E aí a contradição performativa é uma peça-chave para entender a ética da propriedade privada. Da argumentação, ela envolve uma concepção de contradição performativa. A contradição performativa ela ocorre quando você diz algo e faz algo que é contrário ao que está dizendo, né? Então, você tem no axioma da ação, como você entra na contradição performativa? Se o axioma da ação diz seres humanos agem, a contradição performativa seria você tentar dizer não, seres humanos não agem. Mas só que aí você está, ao mesmo tempo que você está dizendo que os seres humanos não agem, você está caindo em uma contradição, que você está agindo, né? O mesmo vale para praxeologia e para a noção de autopropriedade. O Hoppe usa essa noção de autopropriedade, que ele diz o seguinte: para você argumentar, é preciso você aceitar que você tem autopropriedade sobre o seu corpo, basicamente, né? É mais complexo um pouco do que isso, mas eu estou resumindo bastante. E você aceita que o outro também tem a autopropriedade. Se você não aceitar isso, você entraria numa contradição performativa, porque na argumentação você está tentando resolver conflitos. Se você não aceitar que o outro tem autopropriedade, se você cometer uma agressão ao outro, você não está resolvendo conflitos. Então, é daí que ele vem com o conceito de a priori, o conceito kantiano de a priori, né? Ele vai dizer que a autopropriedade é a priori por conta disso. É um juízo analítico. E o que nós podemos dizer sobre a apropriação original? A apropriação original é o próximo passo da questão aí, né? Até então, até a autopropriedade não tem nenhum erro lógico,
O erro, o grande salto lógico aí, o grande problema vai ocorrer na noção de apropriação original, que o Hoppe ele considera que a apropriação original é necessária para a argumentação. Só que podemos ver no artigo que a apropriação original ela não é a priori, né? Ela não é nem necessária. Temos várias formas de apropriação ao longo da história aí que foram diferentes da original, e os seres humanos, ao contrário do que o Hoppe fala, os seres humanos não morreram por causa disso. E aí a gente entra na noção de ética, que também é importante. A ética, ele considera como, também, seguindo mais ou menos aí a noção do Kant, que a ética tem que ser algo universal. É, mais ou menos, é quase como, similar ao conceito do imperativo categórico, né? Tem que ser algo universal e sem conflitos. Mas a apropriação original ela não resolve os conflitos. Ela apenas dá privilégios para alguns, para os que chegam primeiro, né, lá no local, no recurso, e se apropria. E, né, ele vai lá e mistura o trabalho dele a ideia seria essa, mistura o trabalho dele àquele território e ele se apropria. Isso, como nós vimos no artigo, isso não acaba com os conflitos. Isso gera outros conflitos, porque quem vem depois também quer ter acesso àquele bem. E é arbitrário você dizer, não, quem tem direito é o primeiro. Porque o segundo pode dizer, não, quem tem direito é o segundo, porque o primeiro já usou, já teve seu uso, então você pode usar N argumentos para dizer que, de fato, quem que tem direito à apropriação não é o apropriador original do homesteading, é o segundo, é o terceiro, ou é o Estado. Outro problema aí na apropriação original é, por exemplo, identificar, né, de quem é a apropriação do que já está apropriado hoje, né? É muito complicado isso, porque teve lá, por exemplo, os europeus invadiram a América e a América já era apropriada pelos índios e os europeus tomaram a força. Então, tudo que tem praticamente hoje na América é, veio dessa violência, né? E aí entram vários outros problemas. Mas para resumir, para continuar resumindo, a gente entra no problema do ser humano ser um ser social. O que que isso significa? O ser humano ele precisa dos outros seres humanos. Ele sozinho ele não vive, não sobrevive. Então, é, a gente entra no artigo na noção de igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal é a igualdade perante a lei, por exemplo, né? E, enquanto a igualdade material é a igualdade perante o, o que existe realmente no mundo real. A igualdade material não, o que existe de forma abstrata. A material é o que existe de forma real. Então a gente vai ter a noção de autopropriedade, que é que é a propriedade do nosso corpo. Isso é aceito no artigo, só que a noção de propriedade é que é problemática, porque a noção de propriedade ela é excludente, né? A autopropriedade ser excludente, até aí ela não é problemática, porque cada um detém o seu próprio corpo, e tem propriedade sobre o seu próprio corpo.
isso aí também vai ter suas limitações, né, que no artigo falamos um pouco sobre essas limitações. Por exemplo, quando você comete um crime, é, seria alguns poderiam considerar que é justo, é ético você tirar limitar a autopropriedade daquela pessoa. Então vamos lá, a noção de propriedade é que vai levar à noção que é usada no artigo de panpropriedade. Porque a propriedade, ela é o que um grupo de pessoas tem, que exclui todos os outros, né, todos os outros indivíduos, seja da nação, do planeta, do território, da cidade, do bairro. É uma noção que a panpropriedade ela já é oposta a isso. A panpropriedade significa que a propriedade dos recursos é de todos, porque não existem seres humanos diferentes, então não podemos, ontologicamente diferentes, né? Então não podemos dar privilégios a alguns, só porque chegaram primeiro, ou porque chegaram, foram mais violentos, ou por qualquer motivo, não podemos dizer que a propriedade é de um e o outro não pode ter. E que se tudo é já apropriado, para o outro conseguir alguma propriedade, ele vai ter que vender é, o seu trabalho, né, o seu corpo, ou seja lá o que for. Então, se considerarmos que os recursos escassos pertencem a todos, então teremos que todos os bens são públicos e a apropriação deles por um indivíduo é considerado um roubo diante dos demais indivíduos. Então, aí a noção de imposto é roubo, ela se inverte, porque passamos a considerar que o roubo é a propriedade, porque quando você tem propriedade, você está pegando um recurso natural, que deveria então ser de todos, para ser éticos com a própria ética argumentativa e com a própria ética kantiana, que busca uma ética universal, que universalize os direitos. Então você tá pegando algo e está excluindo os outros. Então você está roubando algo dos outros, porque você está se apropriando de algo que o outro também tem direito. É, Vamos lá, como é que a panpropriedade resolve esse problema? A panpropriedade resolve esse problema da seguinte forma: os recursos escassos devem pertencer a todos, né? A propriedade dos recursos é de todos. Então, como é que a gente resolve a questão da posse? Porque nós precisamos, diferente do que o Hoppe fala, nós não precisamos da propriedade para sobreviver, nós precisamos da posse sobre algo, né? Assim, por exemplo, no feudalismo, quem detinha a propriedade eram os donos do feudo, mas o camponês tinha parte da sua produção e podia então sobreviver. Então a questão é a posse e propriedade. Então, para a gente ter a propriedade sendo de todos, a panpropriedade, e a posse ser de um ou outro, a posse de algo, a gente tem o que os impostos servem como um aluguel. Não, então, nós formalizamos um Estado diferente do Estado atual, que é baseado no contrato social, que é algo irreal e algo contraditório. Nós formamos um Estado é, baseado na panpropriedade. Então, quem quer ter a posse sobre algum recurso deve pagar um aluguel
que vai ser revertido a todos. Por isso, você não está roubando nada de ninguém, como na propriedade. Você está fazendo com que a panpropriedade seja a propriedade seja de todos e você está tendo a posse de algum recurso. Por exemplo, você tem uma posse de um pedaço de terra que você quer plantar ali, fazer uma agricultura, uma pecuária, qualquer coisa. Você vai ter naturalmente que pagar o aluguel, porque aquela terra não é só sua, ela é de todos. Então, todos que tiverem posse sobre algo vão ter que pagar um aluguel que vai ser revertido a todos. Os impostos, né, ou aluguel, seriam redistribuídos a todos, ou redistribuídos aí já é uma questão que no artigo vai ser mostrada que é uma questão mais complexa, de como vamos decidir de que forma devemos redistribuir esses recursos para todos, né? Porque você pode simplesmente redistribuir dando, por exemplo, dividindo a população e dando um determinado valor para cada um. Por exemplo, os impostos chegaram a R$ 1 trilhão. Você dividindo pela população daria R$ 400 para cada um. Então você daria os R$ 400 para cada um. Essa é uma forma. Outra forma, por exemplo, que o artigo fala, é o modelo do 100, do comunismo empresarial de mercado. Por quê? Isso ocorre porque o 100 ele trata as pessoas mais igualitariamente e tem uma economia e busca uma economia, uma prosperidade econômica mais forte, busca uma economia mais eficiente. E se o lucro no capitalismo ele gera desigualdade, então nós voltamos àquela questão da ética universalizante. O capitalismo ele é o contrário da universalização material. Aí não falo da formal, mas material, porque o lucro vai justamente gerar a desigualdade material. O lucro sendo de alguns poucos. Então, a gente pode aplicar, como no artigo propõe, o 100, e o comunismo empresarial de mercado sendo aplicado, as pessoas vão ter cada vez mais condições de serem mais igualitárias e ainda assim não vão perder os incentivos para a economia crescer. Então, essa é a questão da escolha do modelo político-administrativo para impostos, para a distribuição dos impostos. Então, nós não precisamos, por exemplo, de políticos. Né? Na verdade, a gente pode aplicar até mesmo uma democracia sem políticos, a democracia direta, que já é possível, né? E que eu já falo sobre isso em um outro livro, o 13º Signo, mas já é possível a democracia direta. Até no próprio livro do Comunismo Empresarial de Mercado entra essa questão. Né? Não, não precisamos de políticos. Nós podemos, cada um junto, e cada um fazer lá, ir lá e tomar sua decisão, e no final ter uma democracia direta em que todos participam, podem participar, e não tem um político para manipular o sistema. Essa é uma solução, podem ser aplicadas N soluções, né? Podem ser aplicadas a oligarquias, sistemas aristocráticos, monarquia, seja lá o que as pessoas quiserem. O mais importante é que que o Estado tenha essa orientação de que não podemos ter propriedade para ter uma ética. Um sistema ético, nós não podemos ter uma propriedade, nós temos que ter uma panpropriedade. A propriedade tem que ser de todos. E aí, claro, as pessoas vão ter a posse
Só que para ter a posse, ela paga pela posse um valor, que é o aluguel, que vai ser distribuído para todos. Então, no próximo vídeo, eu entro de forma mais aprofundada no artigo, né, que agora foi só para tirar as dúvidas, né, que surgiram aí. Até lá.